pode abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, no versículo de número 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Obrigado pela água, querido. Tá do jeito que tá aí, tá ótima. Obrigado. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. O texto começa a dizer assim: chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chama-o. E assim foram chamar o cego. E disse: tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Levantando-se, jogando a sua capa para o lado, deu um salto e colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E rogou-lhe o cego: mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Podem tomar os nossos assentos. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa noite, estarmos juntos aqui na igreja, aqui na Assembleia de Deus Nova Aliança, na cidade de Goiânia, nessa convenção da Cadimago. Agradecer a Deus pela vida do pastor Fábio e sua esposa, pela amizade. Se tem uma coisa que nós devemos prezar, é a amizade com pessoas aliançadas no mesmo propósito que o nosso, na mesma visão. Tanto é, pastor, que eu queria participar na segunda de manhã. Vim ouvir, aprender um pouco mais, se possível. Posso, domingo de manhã? Domingo cedo estarei reunido com a igreja. A cada obreiro, Deus abençoe a vida de vocês. Eu conheci a Suelen em Uberlândia, na Umaduc, pastor Álvaro Ale Sanches, meu primeiro pastor. Tem tempo, eu nem pregador era, nem era obreiro, nem sonhava subir num púlpito. A Suelen, todo o congresso, Suelen. Então faça isso, pastor. A mesma unção continua há anos na vida sobre essa mulher, a mesma graça, a humildade, né? E a gente vê a intrepidez dela, a mesma Suelen que eu vi há anos atrás, agora acrescentando um homem de Deus ao seu lado, a família. Eu vejo, eu tenho acompanhado a vida da senhora. Deus abençoe vocês, viu? Queridos, olha que interessante. Deus está no controle de tudo. Você pode afirmar isso? Deus está no controle de tudo? A Bíblia vai usar uma expressão que eu amo, muito interessante. Partindo, eles foram para Jericó. Ele, uma grande multidão e os discípulos. Só que o primeiro versículo que nós lemos diz também que Jesus saiu. Preste atenção no que diz o primeiro versículo. Entrando, ou melhor, algumas traduções foram, e outras edições no mesmo versículo diz que eles saíram. Nós fomos à convenção e saímos. Aí a pessoa vai te perguntar: mas o que aconteceu entre você entrar e sair na convenção? Aconteceu um culto. Aconteceu algo que você vai ter que narrar para quem vai te ouvir. O que aconteceu entre sua entrada e a saída? Interessante isso. A Bíblia vai dizer que quando Jesus entra em Jericó, um certo homem publicano por nome Zaqueu, pequena estatura, ansiava ver Jesus, só que a multidão o impedia de entrar. Está na mesma história, está dentro desse primeiro contexto, desse primeiro versículo de que nós lemos 46. Entrando e saindo, alguma coisa aconteceu. A Bíblia fala que por a multidão afluir, Zaqueu, a sua estatura de aproximadamente 1,57 m, que não é nada comum em povos judeus. Se você vai em Israel, como eu morava bem ao lado, no Líbano, o Líbano, a média de tamanho do povo árabe é como a do povo judeu, porque são originários de um mesmo lugar, está entre 1,73 e 1,80, por isso que vocês verem eu com 1,87, tem uma nação árabe, a nação judaica, tem uma média de estatura entre 1,73 m a 1,80 m. Então Zaqueu era uma atípica pessoa. A Bíblia fala que a multidão
não permitia que ele visse Jesus. Então ele tem uma ideia de subir numa árvore, um sicromo, uma figueira. Ali no meio das folhagens, ele olhando atentamente para Jesus, mas sendo cuidadoso com a multidão. Por que ele tinha cuidado com a multidão? Porque a multidão não gostava muito dele. A multidão tinha Zaqueu como traidor, publicano, cobrador de impostos, morava na mesma cidade, e todos os meses Zaqueu estava lá batendo na porta da casa das pessoas que contribuíam mensalmente com o imposto, recolhendo o imposto. Você tendo trabalho ou não, Zaqueu estava lá. Você tendo dinheiro ou não, Zaqueu estava lá para cobrar, porque era a função, era a sua profissão. Ele era cobrador, coletor de impostos. Então as pessoas não gostavam, tinham ele como uma pessoa que havia traído a pátria, havia se vendido para o Império Romano, mas daqui um pouco ele está lá querendo ver Jesus. O que mais me chama a atenção, quando eu me converti, eu ouvi umas frases de alguns pregadores que iam nos congressos da Umaduc, dizendo: quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, pode ser luta, ele transforma o luto em alegria. Quando Jesus chega, pode ter desânimo, ele anima quem está desanimado. Onde Jesus chega, há festa. E essa expressão vem me acompanhando desde o início da minha conversão e começou a tornar-se viva durante as igrejas que eu tenho ido ministrado a palavra. Então Jesus chega em Jericó por causa de uma pessoa. Por causa de quem? Zaqueu. Interessante, a Bíblia diz que agora Zaqueu na árvore, olhando Jesus entre a folhagem, querendo não ser reparado pela multidão, para que a multidão amanhã não fosse hostil com ele. Jesus, sabendo que Zaqueu queria vê-lo, mas estava se escondendo da multidão, Jesus querendo mostrar para Zaqueu que o ato de conversão dele deveria ser pública, Jesus chama por ele. Imagine, a multidão afluindo Jesus à frente, a multidão atrás, os discípulos entre a multidão e Jesus tentando amparar para que a multidão não encontrasse, não encostasse em Jesus. Ali o segurança, chamado discípulo, tentando fazer com que a multidão não apertasse muito a Jesus. Aí daqui um pouco Jesus chama por Zaqueu. A atenção das pessoas estavam em Jesus, mas agora a Jesus falando, a atenção das pessoas estão em quem? Zaqueu. Zaqueu, desce apressadamente, que hoje me convém dormir, pousar na sua casa. A Bíblia diz que a multidão não digere isso muito bem. A Bíblia diz que a multidão fala: se ele soubesse quem ele está convidando, ou melhor, quem ele está se autoconvidando para dormir na casa dele, ele não faria isso. Zaqueu sabia que a multidão havia de criticá-lo. Jesus sabia que a multidão havia de criticá-lo. Não a ele, mas criticar a Zaqueu. Zaqueu para na porta da casa, olhando para Jesus, esperando um momento único da sua vida. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais e vou distribuir com os pobres a minha riqueza. Ele estava dizendo para Jesus: Senhor, se tudo que eu tenho na minha casa eu adquiri de uma forma enganosa, eu vou restituir. Se eu adquirir aquilo que é os meus bens, aquilo que são as minhas contas bancárias, se tudo isso que eu tenho foi adquirido de uma forma que eu defraudei o coração, a vida de alguém, se eu fui na casa de alguém e importunei de uma forma desnecessária, se eu oprimi a vida de qualquer trabalhador que seja aqui no meio dessa multidão, eu estou disposto a restituir diante de ti e na mão deles o que eu peguei deles. Interessante como essas atitudes de conversão, elas são notórias na vida das pessoas. Eu me lembro quando eu me converti, e aí um jovem, ele foi até na igreja que eu morava, por meu pai ter me expulso de casa, e muitos de vocês conhecem a minha história. Meu pai islâmico não aceitava a minha conversão. Eu morava numa das congregações da igreja que a Suelen Lima cantava em Uberlândia, na congregação Belém, e um dos jovens que estudou comigo no 2º grau, ele foi lá na igreja, bateu insistentemente. Eu saí, eu era o zelador, o morador da igreja, o cuidador, bateu, e eu saí assustado com aquele horário noturno, alguém batendo. Quando eu saí lá, o Daniel, Khaled, eu falei assim: oi, eu não estava vendo o Daniel, porque a lâmpada do lado de fora eu já havia apagado. Quando eu cheguei perto, eu falei: Daniel, eu falei assim, me contaram um negócio que eu não acreditei. Você virou crente? Você?
Aquele moço muçulmano da sala de aula, no ensino religioso, saía da sala para não ouvir o ensino, porque o seu pai não deixava você ouvir outra religião. Aquele moço que jejuava 30 dias no ano e desdenhava do cristianismo, você virou crente. Assim, além de crente, estou morando na igreja de crente. Eu não entendo nada mais desse Deus. Eu sabia e imaginava que eu iria conhecer Deus, que achava que Deus tinha vindo só para ser, mas agora, vendo eu ser crente, não há nada que eu não possa acreditar que Deus não possa fazer. Geralmente as pessoas têm um senso crítico. As pessoas olhando para Zaqueu, e Zaqueu sabia disso, só que o ato de conversão de Zaqueu foi imediato. Ele falou: Senhor, se eu errei, se eu falhei, se eu pequei, se eu enganei, se eu defraudei, se de alguma forma eu usurpei, eu vou restituir. E aí Jesus olha para ele e fala assim: este verdadeiramente é um filho de Abraão. A Bíblia fala que agora Jesus repousa na casa, e agora continua o texto que nós lemos. Jesus está saindo. Na noite anterior, Jesus salva o homem mais rico da cidade, Zaqueu, uma das pessoas que tinha o maior número de propriedades, segundo a história. Um homem de muitas posses, que havia adquirido bens ao longo dos anos trabalhando. Mas lá de fora tinha um homem que não tinha nem onde dormir, não tinha casa, sequer tinha roupas. Ele tinha uma capa que o Império Romano havia dado a ele, capa essa que um homem só poderia pedir dinheiro à porta da cidade caso o Império Romano desse a ele uma capa. Aquela capa destacava e o distinguia como pedinte. Então o Império Romano e as pessoas conheciam ele com 2 títulos: cego e mendigo. A Bíblia fala que Jesus está passando, e daqui um pouco Bartimeu, ele ouve um tropel, ele ouve uma tropa de pessoas, um barulho fora do normal, um barulho fora da realidade que ele estava acostumado. Não era aquele número de pessoas comum passando na porta dessa cidade, não, era um número de pessoas, e numerosas pessoas. E aí ele falou assim: está acontecendo alguma coisa. Ele pergunta para o vizinho: o que está acontecendo que os meus olhos não veem, mas meus ouvidos ouvem? E a multidão diz: Jesus de Nazaré está passando aí. Num súbito, numa atitude, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Por quê? E a multidão, quando ele vai dizer por quê, a multidão pede para que ele se cale. E vale ressaltar que Bartimeu era filho de judeu. Nunca se usa uma expressão Bartimeu, bar é casa, filho, Timeu era o nome do pai dele. Nunca se usa o termo bar em árabe, bet, para alguém que não é judeu. Nenhum autor bíblico, nenhum autor canônico, ele pode usar o nome de um judeu ou título para colocar o nome em de repente para um samaritano, para um romano. Não, ele era filho de Timeu, um homem da alta cúpula judaica naquela época, que havia sido morto pelo Império Romano por questionar as atitudes do Império Romano contra o povo. Timeu se levantou como uma voz profética para ir contra o sistema que aquele império fazia com o povo. Daqui um pouco o império o castigou. Como o castigou? Matou a Timeu e tornou seu filho cego. Fez com que os olhos de Bartimeu não enxergassem mais. Aquele moço na porta da cidade sem esperança. E eu vi a irmã Suelen cantando, e eu vi pessoas na igreja em lágrimas, e eu vi ela ministrando, desde o primeiro hino que as pessoas começaram a cantar, eu vi a estratégia de onde o Espírito Santo estaria nos conduzindo para essa noite. A forma como ele estava falando, através dos louvores, através da palavra do pastor Marcos, que antecedeu a essa, eu vi a Suelen falando, e falei assim: Senhor, o Senhor quer assoprar algo diferente, algo profético nessa noite aqui na Cadimago. E o Espírito Santo diz para mim: eu quero curar visões que não olham mais para um futuro promissor. Eu quero curar olhos que não conseguem enxergar um amanhã esperançoso. Eu quero trazer aos olhos a vida de olhos que morreram há muitos anos por conta de circunstâncias da vida. Zaqueu
Zaqueu está lá na porta da cidade mendigando. Escute, havia semelhança entre Zaqueu e Bartimeu. O que, pastor? Eles viviam das moedas que os homens davam a eles. Um cobrava, o outro esperava. Um era obrigado a ir lá bater na porta de alguém e alguém era obrigado a dar a ele. O outro não, o outro ficava esperando que alguém se comovesse com ele, desse uma moeda para ele comer. Um, por causa das moedas, tinha fartura em casa. O outro não. O outro tinha que receber moeda para ter um prato de comida no dia. Olha a realidade diferente. Olha como o evangelho, ele é inclusivo. Jesus salva o mais rico e manda chamar o mais pobre. Jesus promove salvação para quem tem casa, mas ele passa na porta de quem não tem casa para dar salvação. Ele chama o filho de Abraão daqueles a quem todo mundo chamava de pecador, mas também ele manda chamar aqueles quem estava mandando ele se calar. Interessante, verbo transitivo, passando. Jesus estava, verbo transitivo, passando. E a Bíblia fala que agora o cego gritava cada vez mais alto. O problema dele era a multidão? Não, querido, entenda isso, o contexto da história. Cada vez que Jesus não atendia o seu chamado, Jesus estava mais, porque Jesus estava, então o problema dele não era a multidão, o problema dele era que Jesus estava mais longe. É por isso que ele grita mais alto, é por isso que ele fala mais alto, porque quem está lá do outro lado da praça, mas se a minha voz gritar, ele ouve lá do outro lado. E o cego está lá, clamando por aquele Jesus que ele ouviu o seu pai falar, que viria e daria vista novamente aos cegos. O seu pai lia para ele os profetas, quando diz que o Redentor haveria de vir e tiraria da miséria aquele que estivesse assentado nas trevas. E aí daqui um pouco Jesus para. Isso é interessante. A multidão não fez Jesus parar. A multidão não fez Jesus parar. Mas a voz de um filho, a voz de um desesperado, a voz de um quebrantado, a voz de um homem sincero, a voz de uma pessoa sincera, que não queria barganhar, não estava disposto a trocar, tanto é que ele é provado nisso. Uma pessoa que estava desesperada, ele grita: Senhor, eu não aguento mais. Eu me lembro, quando eu estava na igreja morando, eu já estava orando pelo meu próprio pai, que havia me mandado embora de casa. Eu não via mudança no meu pai. Eu não via que o meu pai queria ser meu pai novamente. Ele havia me mandado embora. Fazia anos, 6 anos, que eu orava toda madrugada, toda manhã, jejuava. Aí a pessoa falou assim: jejua pelo seu pai. Eu jejuava. Hora de madrugada eu comecei a orar. Todas as receitas que as pessoas me orientaram, eu comecei a fazer. Orar de madrugada, ficar sem comer, sacrificar aquilo que eu mais gostava de fazer. Eu comecei a praticar tudo aquilo que dizia. Mas teve um dia no quarto que eu não aguentava mais. E eu gritava: Senhor, meu telefone não toca para meu pai me chamar de volta para casa. Eu não recebo notícias boas. As únicas notícias que eu recebo são notícias graves, que meu pai está me ofendendo para as pessoas e para os meus tios no Líbano. Até quando eu terei que suportar isso? Eu estou a ponto de desistir. Eram 2 da manhã, na rua 25, número 673, na congregação Belém da Assembleia de Deus de Uberlândia. Daqui um pouco o portão começa a ser sacolejado e alguém grita: "Ô Khaled!" 2h30 da manhã, alguém gritando na porta. Falei: se alguma pessoa que me conhece do mundo, quando eu não era crente, está bêbado na porta. Mas eu comecei a entender que aquela voz era familiar. "Oh, irmão Khaled, pai do Senhor." Eu falei assim: pai do Senhor é crente que fala um para o outro.
Eu saí na porta, era o senhor Antônio, chamado de Toninho da feira. Ele tinha uma banca de feira. Ele estava na casa dele preparando as verduras para ir para a feira, porque para a feira lá tinha que chegar às 6 horas da manhã para pegar os primeiros clientes, para levar fruta fresca. Ele havia comprado na noite anterior no Ceasa as suas verduras. Daqui um pouco ele falou assim: eu estava lá em casa arrumando as verduras e orando a Deus. Quando Deus mandou eu vir aqui dizer: ó, meu filho está pranto, imaginando que eu esqueci do pai dele. Vai lá e diz para ele que eu não me esqueci do pai dele, que é para ele não parar de me clamar, de orar, porque vai ter uma hora que ele verá o fruto da semente que ele tem feito diante de mim. Tem hora que a gente acha que nada de bom vai acontecer, que nós estamos nas vielas da vida, miserando e pedindo esmola para os outros. A Bíblia fala que Jesus para, o cego não vê Jesus parar porque ele não tinha visão. Mas ele ouve as pessoas dizendo para ele: tem de bom ânimo. E eu estava ali sentado enquanto a irmã Sueli falava assim: eu vou profetizar, Deus vai derramar uma unção de lágrimas aqui. E o Senhor falou assim: diga ao meu povo que tenha ânimo. E daqui um pouco, o que mais me chama a atenção foi o pedido de Jesus aos homens: traga-o a mim. E eu sei que no meio daquelas pessoas que foram até o cego, eram os mesmos que não queriam que o cego fosse até Jesus. Interessante essa pedagogia. Jesus mandou os próprios homens que estavam mandando o cego calar a boca, trazê-lo para Jesus. Que lições que nós aprendemos nesse texto. Daqui a um pouco, a Bíblia fala que agora o cego, ele é chamado: tem de bom ânimo, porque o mestre te chama. Eu me lembro que 10 anos depois que eu havia me convertido, 4 anos depois dessa cena que eu narrei para vocês, já fazia 6 anos que eu era cristão, agora estava dando 9 anos, 11 meses e 29 dias. Meu telefone toca, era minha mãe. Eu estava quase 10 anos sem ver a minha mãe, a mulher que me evangelizou, com medo das investidas do meu pai. Minha mãe disse: olha, o seu pai disse que precisa conversar conosco. Ele descobriu que eu sou cristã. Ele descobriu agora que eu que te evangelizei. Eu acho que o seu pai vai me mandar de volta para o Líbano, ou vai me mandar para fora de casa. E eu já pensei: eu estou trabalhando, vou ter que alugar uma casa, pôr minha mãe e minha irmã numa casa para morar, porque agora minha mãe vai ser despejada pelo meu pai, que não aceita a conversão de cristão numa casa muçulmana. E não era nada disso. É porque as orações tinham sido frutificadas. E naquela noite de segunda-feira, aquele senhor, aquele homem chamado Ali Abdurrahim Nissaif, ele estava de joelho dobrado na própria casa dele, dizendo que ele queria a partir daquele momento ser crente, ser cristão. Eu não sei o que você está passando, se você está na viela da miséria, se você está numa situação onde você não vê e consegue ver esperança, mas eu tenho uma palavra de Deus para você na abertura da Cadimago: tem de bom ânimo, porque o mestre te chama. Só que tem algo aqui que é fundamental na sua vida. Antônio, você não estava aqui, agora eu agradeço a você pela amizade. Tem algo aqui que é fundamental e nós não podemos desaperceber. A Bíblia fala que Bartimeu dá um salto para cima. E tendo dado um salto para cima, ele pega a capa. Aquela capa que o distinguia como pedinte. Aquela capa que o denominava como miserável. Aquela capa que dava a ele o título de mendigo. Ele pega a capa diante de todos, pega a capa, o texto diz que ele joga ela para o lado.
Ele estava dizendo para a multidão: eu nunca mais voltarei ao lugar da perdição, não. Eu nunca mais me assentarei para pedir mendigância, não. Eu nunca mais voltarei a pedir moedas, porque o dono do ouro e da prata me chama para viver uma nova vida. Ele rejeitou. E tem coisas que é você. O texto diz: não foram os homens que o levantaram, ele se levantou. E não bastando se levantar, ele deu um salto, como se estivesse batendo o pó da miséria, o pó daquilo que ele não suportava, do seu próprio cheiro, do seu próprio odor. Nós não podemos levar as capas das misérias quando o Senhor nos chama. Não é a nossa miserabilidade, não é a nossa autocomiseração que atrai a atenção de Deus. Tem pessoas que Jesus chama, como disse o pastor Marcos, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos, porque eles mesmos não se permitem ser escolhidos. Levam suas capas junto. Aí Jesus olha e fala assim: mas eu não sei em quem você decide, eu não sei o que você quer. Você quer voltar para onde você estava, ou você quer viver aquilo que eu tenho para a sua vida? Você quer continuar mendigando, ou você quer viver algo sobrenatural? Nesse início de Cadimago, a palavra de Deus para esse evento é: tem de bom ânimo, levante-se, joga a capa fora e venha viver algo sobrenatural. E não importa o que vão dizer, não importa quais são e quem são aqueles que dizem para você se calar. Esse aí, a multidão olhava fulminando para Zaqueu. A multidão olhava sentenciando o Bartimeu. Tem coisas que são nós, tem atitudes que dependem de nós. Tanto é que quando Jesus chega, ou melhor, quando o cego chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que você quer? Eu vejo pessoas, quando eu vou orar por elas, em aconselhamentos na igreja: pastor, Deus sabe. Não, Ele quer ouvir. Ele quer que você detalhe. Ele quer que você dê vida. Ele quer que você abra a boca e profetize. O que você quer? Jesus estava perguntando para o cego, entre outras palavras: você veio barganhar comigo? Você barganhou a sua vida toda. Tem pessoas que andam com capa de barganha, usam o assistencialismo para se beneficiar das suas deficiências. E se tem algo que eu aprendo é essa: não esqueça, Jesus não cura ineficiência, Jesus cura deficiência. Ineficiência é a incapacidade de eu buscar melhorar. Aí depende de mim. Eu sou eficiente depois de ter provado a ineficiência e lutado contra ela. Disseram para mim, morando na igreja, eu tinha barba, pelo grande, como um bom muçulmano. Olhavam para mim e diziam para o pastor: esse aí não passa de 6 meses, só está aproveitando da igreja, que nós deu um quarto para ele. Ei, pastor, é bom o senhor conferir cadeira, instrumento musical, hein? Nós não conhecemos esse rapaz, veio lá do Líbano. O senhor já recebeu ele aí na igreja? Na reunião de jovens um dia, os jovens numa confraternização, cada um falando sobre o chamado, cada um escrevia o que queria ser. E daqui um pouco eu coloquei num caderno: eu quero ser pastor. Aí no final nós fomos orar. Andréia, por ordem alfabética, quer ser médica. Ana Paula, dentista. O Bruno quer ser engenheiro. O Carlos quer ser biólogo. O Daniel quer ser isso. O Khaled, você tem certeza? Você sabe de onde você veio?
para ser pastor aqui na igreja, não é assim. Você nem cabelo corta, nem barba faz. Você está pedindo coisa demais. Terminou a reunião, eu entrei no quarto e falei assim: Deus, se foi eu que plantei esse desejo no meu coração, arranca, tira, cancela agora, anula, corta toda vontade humana que ainda quer florescer em mim. Mas se é o Senhor que deu a mim esse desejo, que colocou em mim o episcopado, não permita que eu ouça quem não quer que eu seja, mas permita que eu ouça quem quer que eu seja. Eu quero ouvir a partir de hoje, Senhor, quem quer que eu seja. E nós temos que aprender isso, parar de ouvir quem não quer que nós sejamos e ouçamos quem quer que nós sejamos. Pare de emprestar o teu coração para quem vai banalizá-lo. Pare de emprestar os seus ouvidos quem vai ensurdecê-lo. Levante e ouça aquilo que o Espírito dos céus diz a você nessa noite. Tem de bom ânimo, porque o Mestre te chama. Os anos se passaram. Fui chamado para pregar no pré-Umaduc, congressos que acontecem no Polo, antes do congresso principal. Fui pregar numa cidade, Ipameri. Todo o núcleo da nossa região foi. Eu já morava em Catalão, havia me formado, estava trabalhando. Os meninos de Uberlândia, amigos meus que se tornaram líderes da Umaduc, queriam que eu pregasse. O pastor Álvaro disse: olha, nesse ano, na comemoração do ano de bodas de ouro da Umaduc, eu quero que vocês só convidem pregadores do campo. O Khaled faz tempo que eu não vejo. Quando foi para Catalão, não voltou mais para Uberlândia devido ao trabalho. Convide o Khaled. Ele está morando em Catalão. Vocês não vão nem ter custo com ele de combustível, porque Ipameri é do lado. Vocês vão só dar oferta. Me ligaram. Eu estou no culto pregando sobre José. Quando Deus faz José tirar a maquiagem do rosto. E tem hora que Deus vai fazer a gente tirar o anel de posição que nós temos, a maquiagem daquele cargo que nos deram, e descer lá de cima do trono para abraçar os irmãos que um dia nos lançaram no buraco. E quando eu estou terminando a mensagem, eu fiz o apelo, veio aqueles jovens que haviam desdenhado. Eu desci do púlpito enquanto a irmã que tinha sido convidada para cantar, abracei-os e disse: que saudade que eu estava de vocês. E eles olharam assustados. Nós imaginamos que você não fosse nem dar atenção pela forma como nós te tratamos, quando rimos, quando você dizia que você queria ser pastor. Achávamos que você ia usar da mesma arma. Achávamos que o seu comportamento seria o mesmo. Mas não foi, você nos constrangeu. E eu disse a eles: eu quero ajudar vocês a chegarem onde eu cheguei um dia. Eu quero ajudar vocês a caminharem por caminhos que eu caminhei e me trouxe até aqui. Sabe o que eu tenho aprendido nessa caminhada cristã? Que muitas pessoas que ficaram para trás, que muitas pessoas que não aceitaram o que eu queria ser, que muitas pessoas que não contribuíram, eu vou ter que fazer o caminho inverso com elas. Eu vou ter que amá-las, carregá-las, empurrá-las, motivá-las. Esse é o segredo do Evangelho. Jesus pega um bocado de pão que estava na mesma tigela e dá de comer na boca daquele que iria traí-lo. O Evangelho é enlouquecedor. O Evangelho ele é constrangedor. O Evangelho faz pessoas não entenderem as nossas atitudes, tamanha a forma como nós lidamos com essa situação. José em nenhum momento usurpou do seu cargo.
José em nenhum momento fez a mesma coisa que os seus irmãos haviam feito. Ele poderia ter muito bem entendido, ele tinha poder, autoridade, ele ocupava o segundo cargo no Egito. Ele poderia estar, quanto a esses, jogue na cova, como eu fui um dia jogado. Não, porque o evangelho não é assim. O evangelho faz você descer do posto que você tem para se igualar a quem está lá embaixo. O evangelho faz você tirar o anel de Faraó para se igualar com o camponês que está lá embaixo. O evangelho faz você sentar na mesa de madeira para mostrar para aqueles que duvidaram que ele também pode. Às vezes não tem jeito. E eu encerro. Eu sei como é isso, dói na alma. Eu ouvi do homem que me gerou que eu não era mais filho dele, que eu era uma ameaça para casa, que eu era uma vergonha, que lá no Líbano, onde tem meus documentos como cidadão libanês, ele ia mandar cancelar, porque está na lei islâmica, apagar o nome daqueles que transgridem a lei alcorânica. Sobrenome mudado, para que eu não me referisse à minha família. Eu chego com minha identidade em qualquer repartição árabe hoje no Brasil, ninguém sabe de que família eu pertenço, porque meu pai mandou mudar meu sobrenome. O mesmo que me denunciou para que muçulmanos me espancassem. Um dos nossos pastores do nosso campo do Goiás, de Formosa, esteve na Jordânia. Estava ele passeando com um guia do grupo. Estava na Jordânia. E o guia disse para ele: agora vocês estão ao leste do Líbano. Deixamos Israel para trás, estamos entrando na Jordânia. E o Líbano está a leste. Aí o pastor, empolgado: eu tenho um amigo libanês, o Ibrahim, que era o guia. Aí ele mora onde? Mora no Brasil. Ele é pastor. O guia parou. Ele é o quê? Pastor cristão. Ele? Como que é o nome dele? Khalid. Não, Khalid. Ensinou o pastor Marcinho. Vamos falar meu nome em árabe. É isso mesmo, Khalid. Ué, ele não tem família? Não tem. Ué, o pai dele é muçulmano. Mas o pai dele não mandou matar ele, não? Aí o pastor Massivão deu um passo para trás. Como assim? Aqui na Jordânia, ou na Síria, quando um filho, sobrinho, neto, converte, ele não vive. É uma vergonha, é uma afronta. O pastor Marcevão não falou mais nada. E ele ficou o tempo todo: eu quero ver esse homem. Me mostra. Mostra quem é a família dele. Me mostra. O pai dele não teve coragem? Eu tenho. Eu chamo, levo muçulmanos aqui para o Brasil. Como é isso? Que vergonha. Que escárnio é esse? O pastor Marcelo falou: não. Eu acho que nem vivo ele está mais. O pai dele tinha mandado bater nele mesmo. Ele ficou lá no hospital internado. Não sei se ele viveu ou sobreviveu. E o pastor Marcelo estava falando uma verdade para ele. Por ódio ao evangelho, por rancor ao evangelho, não por mim, mas por me tornar um estrume, porque o islamismo considera isso. Meu pai falou isso. Pode matá-lo. E você ouvir do seu próprio pai que ele prefere ver você morto do que você andando nas ruas falando de Jesus. É duro, querido. É difícil. O evangelho tem hora que parece que não abre porta para a gente. Parece que a gente vai ficar na beira da cidade com um chapeuzinho pedindo alguma coisa para alguém. Parece que quanto mais a gente ora, mais os céus se cerram. E tem dia que a gente chega no nosso limite, onde tudo parece não ter saída. E é esse dia que você tranca no quarto.
É esse dia que você não tem ânimo para ir trabalhar. É esse dia que você não tem força para levantar, para vir cantar, para vir pregar. É esse dia que você não quer ouvir ninguém porque você não consegue mais ouvir as pessoas. É esse dia que você imagina que tudo vai se acabar. E daqui um pouco acontecem os negócios. A gente está lá chorando no quarto, lamentando, quebrantado, doendo, porque dói. E daqui um pouco a gente ouve a voz do Espírito sussurrando, falando baixinho, uma voz que é inconfundível, uma voz que não tem como você confundir com um som, com alguém, não, é uma voz suave, é uma voz serena, é uma voz mansa. E ela começa a dizer: tu achas que eu desisti de você? Tu achas que abri mão da sua vida? Tu acha que me esqueci daquilo que te prometi, ou daquilo que usei alguém para te dizer? É só o tempo que está te preparando, é só o vaso que está na mão do oleiro e precisa se enquadrar no tempo certo. Está certo que às vezes você se quebra, você escapa, mas você nunca sai da mão do oleiro, porque ele está te amaldoando, te preparando, te fortalecendo. A fé de Jó foi questionada. A fé de Moisés foi questionada. A fé de Elias foi questionada por ele mesmo. A fé de Eliseu, o que não dizer de Davi, quando implacavelmente Saul perseguia para matá-lo. Abacuque, como diz a irmã Suelen, ele estava lá desesperado: Senhor, eu não estou entendendo, nada dá certo, eu vejo o povo prosperar, e parece que a minha senha nunca chega, o número nunca é falado, meu número nunca chega no atendimento do céu. E daqui um pouco ele para. Ele o quê? Para. Se tem uma coisa que eu amo em Jesus, é que ele não fala com ninguém andando. A mulher do fluxo de sangue vai e toca. Quando ela toca, Jesus para. A mulher, a viúva de Naim, saindo da sua cidade, já havia sepultado o seu marido, agora estava sepultando o seu filho, tinha passado no cartório, o cartório tinha feito o atestado de óbito, porque lá no cemitério não enterrava sem atestado de óbito. Ela deixando a entrada da cidade, a saída da cidade, indo para a porta do cemitério, do lado de lá uma outra multidão. Aí Jesus passando, ele viu a mulher chorando, ele parou. A Bíblia fala que aquele cego leproso, aquele homem leproso há muitos anos morava no deserto. Ele corre em direção a Jesus, arriscando a sua própria vida e ser apedrejado. A Bíblia fala que ele se ajoelha e Jesus para. E ele fala assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus nunca curou ninguém andando. Jesus nunca conversou com ninguém andando. Jesus nunca se relacionou. Ele não entra nessa nossa pressa midiática, nesse nosso apelo midiático para que as coisas se resolvam da noite para o dia. E eu estava ali e falei com o Senhor: Deus, confirma a palavra. Confirma a palavra. Deixa eu dizer algo a vocês. Eu troquei o dia. Sabia disso? Que eu estou aqui enganado hoje? Eu orei em casa hoje. Preparei a palavra. Chorei, porque eu me lembrei de onde Jesus me tirou. Escute. Contra todas as hipóteses. Vocês sabiam que cada 100 mil muçulmanos, um é crente? De cada 100 mil, um é crente. De cada 10 brasileiros, 7 têm passagem pelo cristianismo.
A probabilidade é zero de um muçulmano se converter. E eu me lembrei de onde ele nos tirou. Eu disse: Deus, o que é impossível para ti? Isso? E ele disse: então tu dirás hoje à noite para eles o que é impossível para mim, o que é que eu não posso realizar, o que é que eu não posso fazer que eles estão me pedindo. O meu dia era dia 23 e eu pus na cabeça que era dia 21 e vim. O Antônio falou assim: não é seu dia hoje não. Eu falei assim: não? Não. Aí eu falei assim: eu vou conversar com o pastor, eu errei, vou pedir perdão olhando no olho dele. Veio: pastor Fábio, eu posso pregar hoje? Porque eu sabia o que Deus tinha falado para mim na minha casa. Aí ele olhou assim para mim: não, meu filho, peraí. Foi e conversou com o pastor que vai pregar no domingo, mas eu não vou falar porque a escala, tá a escala. E eu falei assim: Deus, o senhor está no negócio. Se fosse qualquer outro pastor, eu falei: não, você pode voltar para casa, vai até dormir mais cedo, meu filho, volta domingo. E o outro pastor sorriu. Pedi perdão para o Antônio, pedi perdão para o pastor Fábio, e o pastor falou: rapaz, fica tranquilo. E eu vejo Deus nas canções. Eu vejo a Sueli pegar esse microfone e falar que hoje Deus ia fazer algo sobre nós. Eu nunca confundi dia na minha agenda, nunca. E Deus também não. E Deus também não. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu posso orar, pastor? O senhor me permite? Eu tenho uma palavra para a sua vida, pastor Fábio. Lembra-te, pastor, quando profetas entregavam mensagem para o senhor dizendo que o senhor viveria o ministério de milagres? Lembra quando Deus disse a ti que cânceres seriam vomitados, que pessoas paralíticas voltariam ao estado normal do seu físico? E por muito tempo tu questionaste, tu falou: Senhor, eu não estou vendo isso acontecer. Não, foi necessário Deus te tirar de onde tu estavas, para trazer para o lugar que onde Ele quer que tu estejas, para promulgar, para começar, para revolucionar a unção de milagres e profética sobre a sua vida, diz o Senhor. A igreja Assembleia de Deus Nova Aliança só é uma porção daquilo que Deus acrescentará na tua vida. Só é parte do projeto. Ainda é um pequeno, mas se tornará grande, notório por causa dos milagres vivos. Escute. O que Jesus falou para as pessoas? Traga-o a mim. Você tem coragem de hoje pegar a capa que está te manietando, a capa que está te mantendo escravo, a capa que você não tem crido? Você tem coragem de dar um passo de fé? Jesus não foi até o cego: manda ouvir a mim. Interessante, ele se levantou, lançou-se de si a sua capa e foi. E Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? A pergunta do Espírito Santo nessa noite para cá de Mago e para mim e para você é: o que queres que eu te faça? Você tem coragem? Sem se importar com o que o da esquerda, com o que o da direita vai pensar de você? Peraí, pastor, é uma convenção, eu sei. Nós temos 3 convenções anuais da nossa convenção: uma estadual, uma regional e uma nacional. Eu sei muito bem como acontece uma reunião. Só que essa noite, na abertura, Deus quer algo profético.
Deus quer que você saia do seu lugar, abandone essa capa, jogue ela para longe, dizendo: nunca mais eu volto a mendigar, questionar, nunca mais eu volto à miséria, eu vou viver um novo amanhã. Você tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente? Você tem coragem de vir deixando isso para trás para viver um novo amanhã? Saia do seu lugar, vem aqui à frente. É uma noite profética, é uma noite onde sonhos estão sendo desenterrados, olhos estão sendo abertos, cegueiras espirituais estão sendo curadas, ministérios estão sendo descobertos. Rabaya ramaya danakanas. Sharamas toremanaya namas churibanas. Escute isso. O que a minha mãe me disse antes de eu vir para cá. Espera aí. Escute. Olha o que a minha mãe me disse. Vem à frente. Escute. لك أهلين أهلين، يسعد صباح الحلوين ومساء الغالين. ولك يسعد صباحك يا خالد يا حبيب قلبي يا خالتو. يسعد صباحك وصباح اللبنانية do início. أهلين Meu filho, يسعد صباح الحلوين ومساء الغالين. que Deus te abençoe essa noite. يسعد صباحك يا خالد يا حبيب قلبي. Que a graça de Deus يسعد صباحك وصباح redobre sobre essa igreja que você vai. حبيب قلبي أبطال لبنان. Estou em casa aqui orando e Deus me mostrava uma vasilha com óleo que se derramava sobre cada vida naquele lugar. A abundância do meu espírito sobre aquelas pessoas. Vocês estão entendendo que era para mim estar aqui hoje? Eu errei a data, mas Deus sabia a data. Feche os seus olhos. Sarayanaya banaka no yamanas. Ribashiriara soreyana. Correntes sejam quebradas, algemas sejam destruídas, capas sejam abandonadas, porque o Senhor nos chama para viver um novo amanhã, um novos dias, uma nova etapa da nossa vida. A tua vida nunca mais será a mesma a partir dessa convenção. Oh Deus, Ele parou para nos ouvir essa noite. Ele parou para estar conosco nesta noite. Sarabakaya nabana, Riarebaya nayabanas. Os céus estão sobre este lugar. Os céus proclamam a glória de Deus. Banayanas. Os céus declaram e proclamam a glória de Deus. Ah, Deus. Show manas. Olhe para mim, eu devolvo o microfone. Diga comigo: Deus, hoje, no início dessa convenção, eu estou deixando a minha capa para trás, porque nesses dias o Senhor está me convocando, o Senhor está me chamando para viver algo que os meus olhos nunca viram, nunca perceberam e nunca assistiram. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Pastor Fábio, muito obrigado.